Olá, estudante! Seja bem-vindo à Universidade Metropolitana de Santos, Núcleo de Educação à Distância, Unimes Virtual. Sou o professor Alexandre, junto com você na disciplina Contabilidade aplicada ao setor público. Lembrando que a contabilidade é uma ciência social aplicada, onde o seu objeto de estudo é o patrimônio. No caso do setor público, o campo de aplicação é a administração pública, seja ela direta ou indireta. A nossa web tem a intenção de trazer um pouco mais de conhecimento àquele já disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem, mas também uma oportunidade onde professor e aluno possam se encontrar no mesmo espaço-tempo, ou seja, nesse espaço virtual, neste tempo pré-agendado. Mas temos a plena compreensão que na educação à distância, o aluno tem a autogestão do seu conhecimento. E, como tal, ele pode definir o seu espaço e o seu tempo de aprendizagem. Nesse sentido, nós estamos gravando essa web aula, ela será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem. Você poderá assistir quantas vezes quiser e puder, e em caso de dúvida, você poderá me encaminhar via caixa de atendimento ou caixa de mensagem, aquela figura do balãozinho que fica ao lado da fotinha do professor, ok? Eu busco responder o mais breve possível. Então, na web de hoje, nós vamos tratar de aspectos importantes inerentes à contabilidade aplicada ao setor público. Quando falamos de aspectos importantes, é preciso saber o que é a finalidade da contabilidade, qual o objetivo, qual o seu objeto de estudo, como já disse, é o patrimônio, quem são os, né, aqueles que têm interesse na informação contábil e a legislação que vai, né, abarcar toda a contabilidade aplicada ao setor público. Então, nós temos aqui esses aspectos. Quem são os usuários da contabilidade, a finalidade, o objetivo e a legislação aplicado à CASP, ou contabilidade aplicada ao setor público, ok? Você compreendendo esses aspectos da própria contabilidade, você consegue traçar um conceito da contabilidade em si. Então, iniciando pelo objeto da contabilidade. Posto que é uma ciência, o que faz de uma disciplina uma ciência? Ela ter um objeto de estudo. No caso da contabilidade, o objeto de estudo é o patrimônio público, ou seja, o que ela vai analisar? Ela vai analisar as variações patrimoniais, sejam elas aumentativas, diminutivas ou nulas. E aí, para definir o que é patrimônio público, nós vamos no Código Civil, em seu artigo 98, que vai dizer o seguinte: são bens das pessoas jurídicas de direito público, sendo elas União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações públicas. Então, o que o Código Civil diz? Que são todos os bens de posse da administração pública, direta ou indireta. Então, você vai pegar os entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e municípios, e também a administração indireta, as autarquias e as fundações públicas. Então, você quer buscar o conceito, você vai no novo Código Civil. E esse novo Código Civil ainda ele classifica esses bens. De acordo com o artigo 99, são bens públicos aqueles de uso comum do povo, que são os rios, os mares, as estradas, as ruas e praças, ou seja, são bens de uso indiscriminado, geralmente gratuito. Alguns poderão ser cobrados, mas este valor deverá ser revertido para o próprio bem. Já os bens de uso especial são os edifícios e terrenos destinados a serviços ou estabelecimentos da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias. Então, os bens de uso especial sempre estarão ligados a algum serviço disponibilizado à sociedade. Já os bens dominicais ou dominiais são aqueles que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público como objeto de direito pessoal ou real de cada uma das entidades. Contudo, não estão atreladas a um serviço específico. E os usuários da contabilidade?
os usuários da contabilidade são todos aqueles que têm interesse na informação contábil. Esse interesse vai em avaliar a situação patrimonial do governo e são denominados de usuários internos ou externos. Então, esse grupo de pessoas que têm interesse na informação contábil, eles podem tanto fazer parte, né, da administração pública, direta ou indireta, como não, como poderão ser usuários que não fazem parte da administração direta ou indireta. Ou seja, são usuários que têm interesse no patrimônio da administração pública direta ou indireta e nas variações patrimoniais. Então, conceitualmente, nós podemos dizer que usuários internos são aqueles diretamente relacionados à atividade rotineira e utilizam os dados contábeis e suas funções. Então, os usuários internos são os gestores públicos, os, né, servidores públicos, todos aqueles que atuam junto à administração pública. Já os usuários externos são aqueles que apenas se interessam pela informação contábil sem participar ativamente do processo. Ok? Então, nós temos aí as empresas têm interesse na informação contábil governamental porque ela paga, ela arrecada tributos, né? A receita que adentra na administração pública é uma receita tributária, ou seja, vem daqueles que tributam, né? Tributo é gênero dividido em espécies tributárias, que são impostos, taxas e contribuições de melhorias. Esses impostos, taxas e contribuições de melhorias, quando pagos, entram na arrecadação pública, na receita pública, e a administração pública devolve à sociedade na forma de serviços. Então, usuários internos fazem parte da própria administração pública, direta ou indireta. Direta são os entes federativos, União, Distrito Federal, estados e municípios. Indireta são as autarquias e as fundações públicas. E qual que é a finalidade da contabilidade? Então, nós já temos aqui o conceito de patrimônio, né? Já vimos que o patrimônio está definido no artigo 98, que é do novo Código Civil, que define que o patrimônio público são os bens públicos. Os bens públicos, de acordo com o artigo 99 do novo Código Civil, podem ser classificados como bens de uso comum, bens de uso especial e bens de uso dominicais ou dominiais. Então, os bens de uso comum são de acesso indiscriminado, podem ser classificados em naturais, né, ou não naturais, e geralmente são gratuitos. Quando taxados, este deve vir na forma de serviço que se reverte para o próprio bem. Os bens de uso especial são aqueles que estão atrelados a um serviço, né? Então, um prédio, por exemplo, que abriga uma escola, ele é um bem de uso especial porque ele está atrelado a um serviço. Geralmente só pode ser acessado por aquele que utiliza do serviço. Já os bens de uso dominial ou dominical são os bens em posse da administração pública, mas que não têm destinação específica e não está atrelado a nenhum serviço. A finalidade da contabilidade é gerar informação contábil. Então, esses dados contábeis são elaborados e divulgados, pois, pelo próprio princípio da administração pública, nós temos que atender à publicidade. Então, depois que esses dados
trabalhados e divulgados, eles transformam-se em informação contábil, né, que irá fornecer base aos usuários da contabilidade, ou seja, usuários internos ou externos, que são todos aqueles que têm interesse na informação contábil. Usuários internos fazem parte da própria administração pública e tem interesse na informação contábil. Já os usuários externos não fazem parte da administração pública, contudo, também têm interesse na informação contábil. Então, essas informações devem ser úteis para os controles externos, que aí entra os tribunais de conta, Ministério Público, a Casa Legislativa, enfim, todos aqueles que fiscalizam. O próprio gestor e toda a sociedade em geral. Então, a finalidade da contabilidade é fornecer, é registrar dados e transformar em informação contábil, com o objetivo de fornecer aos usuários informações importantes e interessantes sobre os resultados alcançados e aspectos de natureza orçamentária e econômica, financeira e física do patrimônio da entidade do setor público, bem como de suas mutações em apoio ao processo de tomada de decisão. Então, finalidade ela vai ao encontro do objetivo. Então, a finalidade é registrar informações contábeis, registrar fatos contábeis, né? Fatos contábeis são aqueles fatos que mudam o patrimônio, ou seja, eles alteram o patrimônio, sejam seja de forma aumentativa, diminutiva ou nula, né, com o objetivo de fornecer informações interessantes aos usuários da contabilidade, a fim de auxiliá-los na tomada de decisões. Então, o próprio, a própria finalidade da contabilidade, ela vai ao encontro do objetivo, que é fornecer informações. Ainda falando sobre princípios da administração pública, o LIMP, essa sigla, cujas iniciais são princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, não poderemos deixar de atender também ao princípio MOR, que é o princípio da legalidade, que vai dizer que você nem irá fazer e nem poderá deixar de fazer aquilo que não estiver escrito em lei. Então, a lei, a legalidade vai reger todas as ações na administração pública. A primeira lei que iremos falar aqui hoje, e uma das mais importantes, que é a lei de todas as leis, é a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a nossa Carta Magna. Essa Constituição foi uma Constituição muito importante no que tange a matéria orçamentária na administração pública, pois ela trouxe a ideia de planejamento e orçamento como elos de uma mesma ligação. E ela vai trazer um capítulo, primeiro, que vai tratar dos direitos e deveres individuais e coletivos, onde diz que todos são iguais perante a lei, dentre outras coisas. Trará uma seção nona, que vai tratar da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, artigos 70 a 75, que aí traz, né, o que são os tribunais de contas e a função de cada um. Traz um capítulo 2 que vai tratar das finanças públicas, artigo 163 a 169, que vai trazer as peças de planejamento orçamentário. Quais são essas peças de planejamento orçamentário? O plano plurianual, ou PPA, que é aquela peça macro, que ela tem durabilidade de 4 anos. Ela vai instituir um programa para 4 anos na administração pública. Este programa conterá, além da matéria orçamentária, ou seja, receita e despesa para esses 4 anos, ou seja, os últimos 3 anos,
de uma gestão e o primeiro ano da gestão seguinte, para que não haja quebra de ações, além de metas e indicadores baseado, né, ali, ou metas e objetivos baseados em indicadores mensuráveis para você avaliar, né, o desempenho do orçamento, que é o que nós chamamos de orçamento-programa. A segunda peça orçamentária é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou LDO, que é uma peça anual que vai trazer o anexo de metas e riscos fiscais, além de orientar a elaboração da LOA, que é a terceira e última peça, que é a Lei Orçamentária Anual, que vai estimar a receita e fixar a despesa para o período de um exercício financeiro, ou seja, um ano civil, que começa no dia 1º de janeiro e finaliza-se no dia 31 de dezembro. Ok? A Constituição Federativa, então, ela fomentou à sua época, né, a modernização orçamentária, reforçando a concepção que associa planejamento e orçamento como elos de uma mesma ligação, ou seja, torna a obrigatoriedade da elaboração de planos plurianuais, abrangendo ali despesas de capital e demais programas de duração continuada. A Lei 4.320, de 1964, ela rege a contabilidade no âmbito público. Ela é de 17 de março de 1964 e estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Então, a Lei 4.320 está para a administração pública, assim como a Lei 6.404 de 76 está para as sociedades. A Lei Complementar número 101 de 2000, de 4 de maio de 2000, também conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, ela estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Outra lei muito importante à época, ela trouxe ali regramento à gestão pública. Então, ela estabeleceu limites e sanções para os gestores públicos. A Lei Complementar número 131 de 2009 é uma outra lei importante. Ela é conhecida como a Lei da Transparência e ela acrescentou um dispositivo à Lei Complementar número 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, objetivando determinar em tempo real as informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, todo sítio público deverá ter ali, né, um link da transparência, que vai trazer ali, como eu já disse, matéria da execução orçamentária. Então, a informação sobre receita, despesa. Então, vai trazer ali arrecadação, empenho, liquidação e pagamento. A Lei Complementar 12.527 de 2011, também conhecida como a Lei de Acesso à Informação, ou LAI, ela se institui como um princípio fundamental ao acesso à informação pública, e essa será a regra, e o sigilo somente será a exceção, ou seja, para garantir o exercício do pleno direito e acesso previsto nos princípios da administração pública e na Constituição Federal, a lei define mecanismos, prazos e procedimentos para entrega das informações solicitadas à administração pública pelos cidadãos, ou seja, tudo aquilo deverá ser divulgado, exceto aqueles dados sensíveis. E quem irá definir o que poderá ou não ser divulgado é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, via de regra, haverá dois links nos sites públicos: o link da transparência e o link da Lei de Acesso à Informação, ou LAI. Ok? E nós chegamos ao final da nossa web aula de hoje. Espero que essa web seja de grande valia a todos vocês. Como eu já disse anteriormente,
Ela foi gravada, vai ser disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem. Assistiu? Gostou? Faça suas anotações. Me envie suas dúvidas via caixa de atendimento. Eu respondo o mais breve possível. Por hora, deixo os meus votos de gratidão. Grande abraço, fiquem com Deus e até uma próxima.